Então, dando continuidade à nossa implementação de uma árvore binária, para quem não assistiu o primeiro vídeo, assista o primeiro vídeo para poder entender como que a gente chegou até esse ponto. Então, eu já tinha falado que para adicionar um nó, uma árvore binária, a gente tem que verificar se ele é maior ou menor do que o nó que a gente está analisando. Então, partindo do nó raiz, da minha raiz, eu vou analisar se o nó que eu estou tentando inserir, vamos supor o 60 aqui no nosso exemplo, é maior que a nossa raiz, ele vai ser alocado do lado direito da minha árvore. Caso contrário, se ele for menor que a minha raiz, ele vai ser inserido do lado esquerdo, ou seja, vai ser o filho esquerdo da minha raiz, ok? Então vamos lá. No primeiro momento, então a gente vai ter um método, que é um método recursivo, ou seja, que ele faz chamadas para o próprio método. E aqui eu preciso fazer alguns testes. Como é que eu vou fazer o teste? Eu vou verificar se o nó novo, ou seja, vamos supor aqui no meu exemplo que eu estou tentando inserir o 60. Vamos supor que não existe, vamos fazer um desenho novo aqui. Tá, vamos fazer um novo desenho aqui, ó. Então, vamos supor aqui, ó. Vamos colocar o 50 aqui, tá? Vamos supor que eu quero colocar o 60. Para que lado que ele vai ser inserido? Para que lado vai pender minha árvore binária? Vai ser para o lado direito, certo? Por quê? Porque é maior que a minha raiz. Se fosse, por exemplo, o 40, eu ia inserir ele aqui, ó, certo? Do lado esquerdo da minha árvore, ok? Se eu fosse inserir agora o 45, eu teria que colocar onde? Do lado esquerdo do meu 50, sempre analisando da raiz para baixo. Mas só que o 45, ele é maior que o 40, certo? Então tem que colocar do lado direito do 40. 45. Beleza? Ok? Ficou feio o desenho aqui, mas dá para entender. Então é isso que a gente está analisando. Então está verificando se a nossa árvore já tem um elemento, um filho direito. Se ele não tiver um elemento do lado direito, eu vou adicionar esse elemento novo. Como é que eu faço esse teste então? Eu tenho que fazer assim, ó. Se novo nó, ou seja, o nó que eu estou tentando inserir for maior que a minha raiz, certo? Eu vou fazer o quê? Eu vou adicionar um novo nó, certo? Eu vou adicionar um novo nó. Mas só que o que acontece? Antes disso, eu preciso verificar uma coisa. Antes disso, eu preciso fazer uma verificação. Qual verificação? Se eu estou fazendo aqui uma leitura, certo? Eu estou percorrendo a minha árvore. Eu tenho que verificar se ela já tem algum elemento do lado direito. Se fosse essa árvore aqui, ó, eu já tenho um filho direito. A minha raiz já tem um filho direito. Então, como que eu verifico se já tem um filho direito? É muito simples. É só a gente fazer aqui um outro if, né? Dizendo o seguinte: se raiz ponto direito, ou seja, se a minha raiz tem um filho direito, né? Se ela tiver um filho direito, significa que é diferente de nulo, certo? Porque como assim diferente de nulo? Concorda quem está trabalhando lá com um objeto, né? Se na minha raiz, lembra que ele tinha o lado esquerdo, né? Ó, o nó, ele tem o lado esquerdo e o lado direito, ou seja, um filho esquerdo e o filho direito, certo? Se o direito é diferente de nulo, significa que ele tem alguma coisa lá, certo? Significa que existe um nó lá. Então vamos supor que fosse o nosso exemplo, ó. Eu vou avaliar aqui, ó. O 50 tem um filho direito? Raiz ponto direito é diferente de nulo, ou seja, tem alguma coisa lá? Tem o 60, certo? Não importa saber o valor ali. O que interessa é saber que existe alguma coisa, certo? Existe um nó ali. Se é diferente de nulo, quer dizer que existe um nó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que continuar percorrendo a minha árvore, analisando o quê? O próximo nó. Como assim? Tá estranho. Mas espera lá, tá chamando, adiciona nó, tá chamando o próprio método. Isso que é a recursividade que eu falei. Eu estou chamando o método de novo, passando um novo nó,
Só que agora a minha raiz, ou seja, o meu foco da minha análise, o foco da minha análise não vai ser a raiz principal, vai ser a raiz de uma outra subárvore, que vai ser essa aqui, ó. Quer ver? Ó, vamos tentar fazer um desenho aqui, só para dar um exemplo melhor. Então aqui, por exemplo, ó, eu vou até mudar a cor aqui, ó. Vou colocar um verdinho aqui, ó. Então, vou colocar aqui, ó. Isso aqui vai ser uma nova subárvore, ó. Uma nova subárvore, ó. Aqui eu não tenho nada do lado direito, eu não tenho nenhum nó do lado esquerdo, certo? Eu não tenho filhos. Então, isso aqui é uma folha, certo? Então, agora o meu foco passa a ser esse carinha aqui, ó. Não mais a raiz. Por quê? Porque já existe um nó aqui. Então, eu vou descer para subárvore abaixo. Então, vamos começar a pensar em subárvores, certo? Então, vamos lá. Vamos continuar. Então, eu vou passar o quê? Vamos supor que eu estou tentando passar o 65 aqui, ó. Vamos fazer o nosso exemplo aqui, ó. Vamos supor que eu estou tentando inserir o 65. Ele avaliou que o 65 ele é maior que o 50, certo? Como que eu descobri isso aqui? Fazendo essa análise aqui, ó. O novo nó é maior que a raiz, certo? Mas só que existe já filo direito. Aqui já existe um filo direito, certo? Aí ele vai percorrendo, ó, já tem o 60. Então, não posso inserir no lugar do 60, certo? Senão eu vou estar sobrescrevendo esse nó. Aí ele vai fazer de novo uma outra chamada. Então, agora, chama o método para fazer a mesma avaliação ali, para fazer o mesmo processo, mas só que agora a minha raiz, agora não é a raiz principal, é o nó direito, ou seja, é o filho direito da minha raiz. Quem que é o filho direito da minha raiz? É o 60. Esse aqui vai passar a ser o meu foco, certo? Então, agora, ele vai lá para cima e vai chamar de novo o método, mas só que agora ele vai fazer uma análise considerando como raiz o 60 e não o 50. Aqui a gente vai tá analisando essa outra subárvore aqui, certo? Beleza? Tá, caso contrário, se não existir, se o 60 não existisse, eu poderia colocar ele no lugar do 60, certo? Aí ficaria muito simples, eu faria isso aqui, ó, else raiz ponto direito, certo? Raiz ponto direito, ou seja, o filo direito da minha raiz, que está em análise, que é a raiz principal, no meu caso aqui, vai receber o quê? Novo nó, certo? Vai receber o novo nó. Então, estou dizendo assim, olha, se não tem ninguém ali do lado direito, não tem nenhum filo direito do 50, então o 60 aqui vai passar a ser o meu novo nó, certo? Beleza? Esse é o primeiro caso, ou seja, é o caso onde eu tenho... eu estou tentando inserir um nó maior do que a raiz, certo? Seja da subárvore, seja da raiz principal, seja a raiz de uma subárvore, certo? Enfim, ele vai fazer essa análise. Agora, eu tenho que fazer o outro caso, né? Qual que é o outro caso? O outro caso é quando o nó é menor que a minha raiz, minha análise, certo? Então, até agora, o nosso primeiro teste lógico, né? O adiciona nó, ele vai atender a situação só do caso que o nó passado como parâmetro é maior do que a raiz analisada, certo? Porque raiz analisada, como eu falei, no primeiro momento eu analiso a raiz da árvore, depois a raiz das subárvores que estão abaixo dela, certo? Então, eu vou ter várias raízes da árvore principal e raízes das subárvores que estão abaixo. Então, para considerar então, a nossa situação contrária, né? Onde o nó que eu estou tentando inserir é menor que a raiz, a gente vai ter que fazer um else, certo? Porque aqui, ó, se o novo nó for maior, ele entra aqui. Se ele for menor, ele vai entrar aqui. Então, vamos fazer um segundo caso, então. Esse segundo caso, como é que a gente resolve? Ó? Então, a gente vai fazer assim, ó. Mesma intuição, certo? Ó, mesmo raciocínio. Ó, se raiz ponto esquerdo for diferente de nulo, quer dizer... Porque o que acontece? Se eu entrei nesse if, significa que eu estou tentando inserir um nó menor do que a raiz que eu estou em foco, certo? Então, o que acontece? Eu vou ter que fazer o seguinte, adicionar, se acaso já existir, né? Mesmo caso, né? Eu chamo de novo, adiciona nó, porque já existe um nó esquerdo. Vamos analisar aqui, ó. Vamos supor que eu estou tentando
inserir o 45 aqui. O 45 ainda não existe. Ele vai analisar, não, mas já existe o 40 aqui, ó. Então, eu tenho que continuar chamando o método, certo? Fazendo aquelas análises, certo? Então, adiciona nó. Eu estou chamando o método de novo e vou fazer o seguinte. Eu vou chamar o novo nó, certo? Que eu estou tentando inserir. E agora a minha raiz passa a ser o quê? O meu foco, a minha raiz, vai ser da subárvore à esquerda, ou seja, vai ser essa subárvore aqui, ó. Vamos fazer um desenho de novo aqui. Ó, vamos fazer um outro desenho, essa subárvore aqui, ó. Ele vai considerar que a minha raiz vai ser o 40, tá? A minha raiz passa a ser o 40 agora. Beleza? Então vamos lá. Vamos continuar. Mas, se não existir nó esquerdo, vamos supor que não existisse o 40, poderia colocar esse nó que é menor que 50, seja o número que for, menor que 50, não importa, ele poderia entrar aqui, certo? Se o 40 não existisse, obviamente. Se o 40 não existisse, eu poderia colocar ele do lado esquerdo, ou seja, seria o filho da minha raiz. Então, eu poderia colocar um else aqui, ó, raiz ponto esquerdo, né? Ou seja, o meu filho esquerdo da minha raiz vai passar a ser, né, vai receber o valor do novo nó, certo? Vai receber, isso é no caso se não existisse, tá? Aqui é no caso se não existisse o nó esquerdo, tá? Se o 40 não existisse, eu poderia colocar no lugar do 40, porque ele é menor que a minha raiz, certo? Então, ó, o primeiro if vai verificar se a raiz já possui um filo esquerdo, né? E se já tiver, vai chamar o método de novo. Vai chamar novamente. Por isso que a gente está usando o método recursivo. E a raiz, que vai ser passada lá no método recursivo, a raiz, passa a ser o nó esquerdo. Então, se ele existiu, se o 40 existe, eu não tenho como colocar o nó menor que o 50 aqui. Vamos supor que seja o 35. Eu não posso colocar aqui. Porque já existe o nó 50, a minha raiz já existe, já tem filo esquerdo. Então, não posso fazer isso. Então, tem que chamar o método de novo e fazer a avaliação novamente. Caso contrário, se não existisse o 40, eu poderia colocar um número aqui, certo? O 35, por exemplo, poderia ter colocado ele aqui, tá? Então, beleza. Então, esse filo esquerdo aqui, ele vai passar a ser a raiz, né? Nesse caso aqui, ó, passa a ser a minha raiz da minha subárvore. Então, eu vou estar fazendo uma outra análise, né? Eu vou fazer todo o processo de novo. Então, aqui, beleza. Então, vamos lá. Vamos dar continuidade, né? Então, a gente viu lá que a gente tem uma classe nó e uma classe árvore binária, né? Vai conter os métodos de inserção, né? Mas só que a gente tem que pensar em uma forma de percorrer essa subárvore. Essa árvore binária, desculpa. Então, a gente tem que arrumar uma forma de percorrer. Como é que eu vou percorrer para saber se está correto isso aí, certo? Ainda não testei, eu não sei se está correto, tá? Então vamos lá. Depois a gente faz um debug aqui, ó, e vê se está funcionando direitinho. Então existe algumas situações, deixa eu tentar escrever aqui para ficar mais fácil o entendimento. Algumas situações que eu possa percorrer essa árvore, certo? Então aqui, ó, eu adicionei, certo? Aqui eu não apaguei, eu não estou excluindo nó nenhum, eu só estou incluindo, eu estou montando a minha árvore, tá? Existem formas aqui que eu posso percorrer a minha árvore. Então, por exemplo, em ordem eu posso percorrer, né? Então, primeiro você vai, nesse caso aqui, primeiro a gente vai percorrer a subárvore esquerda e depois a raiz. E por último, a subárvore direita, tá? Então, não vou escrever aqui as definições, só vou falar rapidinho aqui, só para a gente saber que existe, depois a gente já implementa ali e já fala de novo sobre isso. E pré-ordem, a gente vai percorrer a raiz e depois vai percorrer a subárvore esquerda e por último a direita. Então, vai ter essa ordem aí, raiz, subárvore esquerda, depois subárvore direita. E a gente vai ter a pós-ordem. Pós-ordem, percorre a subárvore esquerda, depois a subárvore direita e por último a raiz, tá?
Então, a gente tem esses 3 casos aqui. Ok. Então, vamos ver o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui, ó. Eu vou pegar um exemplo. Vamos fazer um desenho aqui. Vamos fazer um desenho aqui. Vamos apagar. Opa. Deixa eu tirar. Vamos fazer uma nova aqui. Vamos fazer aqui um exemplo. Vamos pegar aqui então. Vamos ver aqui. Vou pegar aqui um valor aqui, qualquer. Vamos supor que a minha raiz é o 30. 30. Certo? Aqui eu tenho uma raiz. Aí aqui eu vou ter, por exemplo, um outro nó aqui, que seria o 20. Tá? Aí aqui eu posso ter um nó aqui, o 35. 35. Aqui eu posso ter um nó 10, por exemplo. E aqui eu posso ter o 25. Né? Aqui eu poderia ter o 34. Né? Porque o 34 é maior que 30, mas ele é menor que 35. Então ele vai do lado esquerdo. E aqui eu poderia ter um 40, por exemplo. 40, certo? Como é que eu percorreria essa árvore em ordem? Seria na sequência... Ó, lembra como é que era como eu falei, da ordem? Em ordem. É esquerda, raiz, direita. Então a gente vai pensar... Vamos mudar a cor aqui. Vou colocar preto mesmo. Ó, vamos pensar assim, ó. Que eu tenho que percorrer primeiro a subárvore esquerda, depois a raiz, depois direita. Então vamos pensar em subárvores. Ó, isso aqui é uma subárvore. Ó. Por quê? Porque eu tenho uma raiz e algum nó, certo? Ó, aqui eu tenho uma subárvore. Aqui eu tenho uma outra subárvore. Ó, aqui eu tenho uma outra subárvore. E aqui, por último, tem a raiz, certo? Como que eu percorreria isso aqui em ordem? Como que eu percorreria isso em ordem? Ó, eu tenho que obedecer em ordem. Eu tenho que obedecer isso aqui, ó. Esquerda, raiz, direita. Só para ficar fácil a lembrar. Esquerda, raiz, direita. ERD. Só para a gente lembrar, tá? Então, a esquerda, qual que é a subárvore da esquerda? Seria essa aqui, ó. Primeiro eu vou ler isso aqui, ó. Primeiro. Qual que é a minha raiz? Aqui, ó, 30. Então, segunda... Ou seja, a minha segunda leitura seria da raiz. E depois eu percorreria a subárvore da direita, certo? A subárvore da direita seria essa aqui, certo? Onde a minha raiz é o 35. Então aqui a gente vai ter aqui a terceira situação. A terceira leitura. Certo? Agora, como que eu vou percorrer essa árvore em ordem? Tá? Como é que eu faço isso? Ó? A gente poderia, de baixo para cima aqui, né? A gente faria o seguinte: pegaria a primeira subárvore, vamos pensar sempre em subárvores. Ó, sempre de baixo para cima, a gente vai fazer esse sentido, ó, 10, 20, 25. Então a gente vai pegar lá as folhas, aqui no caso aqui. Eu pegaria o 10, certo? Depois o 20, né? Que seria a minha raiz dessa subárvore. Ó, vejam que eu estou obedecendo a mesma ordem, ó. Em cada subárvore eu estou obedecendo a ordem ERD. Ou seja, esquerda, raiz, direita. Ó, esquerda, raiz, direita. E agora, qual que é o meu nó direito? Filho direito é o 25. Certo? Agora, o que eu vou fazer? Obedecendo agora, de forma geral aqui, a minha estrutura da minha árvore completa, quem seria a minha raiz? A raiz da árvore completa seria o meu 30, certo? O meu 30. Ainda eu estou obedecendo. Ó. Aqui a subárvore esquerda, aqui a minha raiz, agora a subárvore direita. Obedecendo a mesma regra, esquerda, raiz, direita. Seria o 34. Esquerda, raiz,
direita. Tá? Então, eu estaria percorrendo em ordem, certo? Então, eu estaria percorrendo em ordem. Agora, o que eu quero que vocês façam? Antes de continuar, tá? A implementação, vamos entender. Ó, vamos fazer o seguinte, vamos fazer. Eu dei esse exemplo aí, certo? De percorrer em ordem, certo? Agora vamos fazer um outro exemplo aqui. Vamos pegar a mesma situação, tá? Vamos pegar a mesma situação, mas só que mesma árvore binária, desculpa, e vamos fazer a mesma coisa com pré-ordem. Como é que é a pré-ordem? A pré-ordem a gente teria o seguinte, ó. Pré-ordem. Eu vou até deixar na tela ali. Vou deixar na tela isso aqui, vamos fazer igualzinho, tá? Então vou mudar a cor aqui para preto. Vamos fazer ele nesse cantinho aqui, ó. 30. Daí aqui eu tenho o 20. Só para não vou apagar aquele ali, tá? Vou deixar aqui só para a gente poder comparar. 10, o 25. Ó, lembrando que eu estou montando a subárvore sempre vendo. Se o nó que eu estou inserindo é maior, vai para o lado direito. Se for menor, vai para o lado esquerdo. Então, 35. Tá? Aqui eu tenho o 34. E aqui eu tenho o 40. Tá. Agora, como que é o pré-ordem? Eu vou primeiro fazer uma leitura da raiz, depois esquerda e direita. Então, vamos colocar uma sigla aqui, ó, pra gente lembrar, ó. Opa, apertei errado aqui alguma coisa. Ó, RED, certo? Raiz esquerda, direita, certo? Então, ó, onde que tá a minha raiz? Ó? Minha raiz não tá aqui, ó. Certo? Então, aqui seria a minha primeira leitura. Minha raiz, tá? Agora, esquerda. Quem que é a minha subárvore? Vamos pensar sempre em subárvore. Quem que é a minha subárvore esquerda? Essa aqui, ó. Então, essa é a minha segunda leitura. E qual que é a minha subárvore da direita? Nossa, tá horrível o desenho aqui, hein? Terceira. Tá. Mas dá para entender, né? Então, tenho 3 subárvores. Como é que ficaria isso aqui em... Aqui nós estamos falando agora de pré-ordem, tá? Então, aqui é ordem e aqui é pré-ordem, tá? Então, como é que a gente faz essa leitura? Quem que é a minha raiz? Da minha subárvore, não é o 30? Pensando como um todo, ó. 30, tá? Agora, qual que é a minha raiz, a minha subárvore da esquerda? É essa aqui, certo? Onde tem o pai 20 e os filhos 10 e 25. Só que eu tenho que obedecer a mesma ordem, ó. Raiz esquerda, direita. Quem que é a minha raiz? É o 20, certo? 20. Certo? É a minha raiz. Agora, quem que é o meu nó esquerdo e direito? É o 10, sempre obedecendo a ordem, ó. Raiz esquerda, direita. É o meu 10 e depois o meu 25, certo? Esquerda, direita. 10, 25. Certo? Beleza? Agora, eu vou analisar a subárvore da direita. Como é que eu faço isso? Obedecendo a mesma ordem. Então, quem que é a minha raiz da subárvore direita? É o 35 aqui, ó. Certo? 35. 35. Agora, eu preciso saber quem que é o meu nó esquerdo dessa subárvore. É o 34. E o nó direito é o 40. Ó, notem que ele está obedecendo, ó, essa regra aqui, raiz esquerda, direita. Ó, raiz da minha árvore, no geral, né, da minha árvore completa, é o 30. Aí, analisando como subárvore, se vocês não analisarem como subárvore, vocês não conseguem fazer isso. Então, ano passado, ali nas provas, ali, o pessoal se ferrou nisso aí, porque ficava analisando nó a nó, dá uma confusão danada, tá? Vocês pensam
tem que pensar como subárvore. Então, a minha árvore total aqui tem raiz 30, mas as minhas subárvores vai ter outras raízes e outros nós, nó esquerdo e outro nó direito, certo? Então, aqui eu tenho uma subárvore aqui eu tenho outra subárvore, certo? A gente não pode esquecer disso aí. Então, obedecendo raiz esquerda, direita. Raiz está aqui, aí subárvore esquerda. Então, a raiz esquerda, direita. Subárvore direita. Raiz esquerda, direita. Certo? Então, é assim que a gente faz. Então, esse aqui é em ordem. Deixa eu mudar a cor aqui. Vou colocar aqui para a gente não esquecer. Não tá fácil aqui digitar esse negócio aqui. Vamos ver aqui. Em ordem. Certo? E aqui, pré-ordem. Pré-ordem, beleza? Ok, agora existe uma outra situação, outra forma de percorrer, que é o pós-ordem, tá? Pós-ordem, como é que funciona? Então vamos lá. Vamos colocar lá então o mesmo exemplo. 30, 20 aqui, 10 aqui, 25 aqui. Aqui a gente tem o 35. Aqui a gente tem o 34. E aqui a gente tem o 40. Certo? Beleza, então. Agora, nós vamos obedecer uma ordem diferente. Agora, EDR, ou seja, esquerda, direita, raiz. Esquerda, direita, raiz. Tá? Então, vamos criar aqui, então. Vamos fazer um desenho para a gente ver onde que nossas subárvores estão. Né? Ó. Aqui. Ó. Tá? Então, qual que é a ordem? Esquerda, direita, raiz. Então, a primeira leitura, vamos dizer assim, vai ser aqui, né? Esquerda, né? A subárvore da esquerda. Depois a subárvore da direita. E por último, a minha raiz. Certo? Ok. Então, vamos trocar aqui de novo a cor. Como é que vai ficar isso aqui? Então, esse aqui é o... Deixa eu colocar azul aqui. Vamos escrever aqui pós-ordem. Pós-ordem, beleza? Então, ó. Então, aqui a primeira leitura vai ser na subárvore esquerda, a segunda leitura na subárvore direita. E por último, a minha raiz. Esquerda, direita, raiz. Certo? Como que eu vou fazer isso então? Eu vou ter que analisar minha subárvore da esquerda primeiro. Certo? E obedecendo na subárvore também a mesma sequência. Esquerda, direita, raiz. Como que ficaria isso aí? Quem que é o meu esquerda? É o meu 10, o meu nó da esquerda. E o nó da direita é o 25. Ó, estou obedecendo a ordem. Ó, esquerda, direita, raiz. Esquerda, direita, raiz. Quem que é a minha raiz? É o 20. Certo? Beleza. Agora, seguindo a ordem, pensando na árvore completa. Eu vou para qual lado agora? Para, ó, esquerda já foi, ó. Já li a esquerda. Agora, subárvore da direita. Vou fazer a mesma coisa, obedecendo a mesma regra. Esquerda, que é o 34, tá? Nó da direita, que é o 40, e raiz dessa subárvore, que é o 35, certo? 34, 40, 35. Esquerda, direita, raiz. E o que que me sobra aqui? O que que me sobra? A raiz da minha árvore completa, certo? Que é o 30. Então, aqui a gente fez as três leituras. Eu estou percorrendo, né, a minha árvore de três formas diferentes. Né? Em ordem, pré-ordem e pós-ordem. Então, é isso aqui que a gente vai ter que implementar, certo? A gente vai fazer a implementação disso aí. Mas antes, vamos fazer aqui algumas atividades aí
para a gente fixar bem. Vamos criar aqui um novo documento aqui. Deixa eu ver aqui. Como é que eu faço aqui? Aqui, ó. Vou colocar aqui. Só para a gente fazer pelo menos algumas atividades. Vamos digitar aqui que é mais rápido. Então, ó. Vamos supor que a gente tenha lá 50, 40, 35. Eu estou entrando com esses dados aqui, ó. 35, 20, 60, 27, 15 e 12. Eu não sei como que vai ficar essa árvore, tá? Então, nós estamos chutando aí. Estou chutando. Tá? Então, a gente vai fazer isso aqui, ó. Vocês vão fazer essa atividade aqui. Como que vocês vão fazer isso aqui? Lembrando que o primeiro dado vai ser minha raiz da minha árvore principal, certo? Aqui vai ser minha árvore, correto? A raiz da minha árvore, desculpa. Aí, a partir daqui, vocês vão analisar o 40. O 40 é menor ou maior que o 50? É menor, então ele vai para o lado esquerdo. 35 é maior ou menor que 50? É menor, então ele vai do lado esquerdo e do lado esquerdo do 40, certo? E assim por diante. Aí vocês vão montar essa árvore aqui, tá? Vão montar essa árvore e vão fazer o seguinte, vão me responder como que essa árvore é percorrida utilizando a sequência em ordem, pré-ordem e pós-ordem. Então, vocês vão fazer essa atividade aí, tá? Então, essa atividade que eu tenho para vocês. Então, façam isso, tá? Façam isso e depois a gente vê a solução aí, como resolver esse problema. Então, é só seguir essa lógica aqui, que vocês vão conseguir montar essa árvore binária e percorrer ela em ordem, pré-ordem e pós-ordem, da mesma forma que eu fiz aqui nesse exemplo. Beleza? Então, nesse vídeo eu vou parar por aqui para não ficar muito extenso e depois a gente continua. Ok? Até mais. Um abraço.